Oi amigos, sejam bem-vindos ou muito bem-vindos de volta ao canal. Tem tanto tempo que eu não trago nenhum vídeo de livro relacionado às minhas leituras aqui que eu tava com uma saudade absurda, vocês não têm noção. Assim, eu tenho que admitir que ultimamente eu ando bem travada da leitura. Travada, mas não no sentido de ressaca literária. Travada realmente de tipo assim, tem tanta coisa pra eu fazer, tem tanta coisa que eu tô dedicando o meu tempo e, enfim, vários projetos que eu quero também tirar do papel, que a leitura ela tem ficado sim em segundo plano. Às vezes isso acontece, mas eu tô com uma saudade de ler que vocês não têm noção. E tô pegando mais agora, mesmo que às vezes um tanto quanto forçada, mas ainda assim aproveitando de fato os livros, pra também conseguir bater a minha meta no final do ano, até porque no ano que vem a gente aumenta a meta. Esse ano é de 50 livros e pro ano que vem é de 75. Esse ano a minha meta era, para ficar mais folgada assim, uns 5 livros por mês. Já se passaram então 3 meses do início do ano e eu li um total de 9 livros. Se vocês olharem aqui no canal, tem até vídeo organizando o meu Scooby e tudo mais, mas ultimamente, nos últimos... esse tá sendo o segundo ano agora, se eu não me engano, eu tenho feito no Notion mesmo, inclusive tenho gostado bastante, tá com reflexo da janela, mas foram 9 livros. Esse aqui é tipo um gráfico que eu montei aqui dentro, que dá pra você fazer várias coisas, que é onde vem o total de livros que eu já li esse ano e também o formato. Então dá pra ver que eu li muito mais e-book do que livro físico, até porque o que eu tenho na minha estante agora, até o final do ano, pra ler, acho que são 8 livros. Então assim, esses eu vou dividir um pouco e vou ler mais e-book. Eu acho que é muito difícil um leitor que realmente zera a estante de livros físicos que não leu. Mas eu tô muito nessa missão. Inclusive, eu só tô comprando livro praticamente que ou eu não consigo ler pelo Kindle, ou eu já li. Então, assim, a minha estante tá sendo realmente para um dos meus hobbies, que é colecionar livros, e não necessariamente ler. Não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, mas, tipo assim, às vezes os meus amigos me perguntam por que eu compro livros que eu já li. Porque não faz sentido eu comprar um livro que eu já li. Aí eu digo pra eles que eu tenho 2 hobbies. Um é ler livros e o segundo é colecionar esses livros. Mas então, vamos começar do começo. O primeiro livro que eu li em 2025 foi Palavra de Especialista, da Samantha Etos. Assim, uma coisa que tem me surpreendido bastante esse ano é que até agora eu praticamente tô pau a pau ali, livros técnicos de desenvolvimento pessoal e livros de história, então ficção, romance, enfim, livros completamente de entretenimento. Esse Palavra de Especialista, inclusive, é um dos únicos que eu dei 5 estrelas nesse quesito de desenvolvimento pessoal. A premissa dele é muito interessante. Então, tipo assim, você abre o livro, são capítulos bem curtinhos, de 2, 3 páginas no máximo, e cada um deles traz uma habilidade diferente que as pessoas deveriam simplesmente, assim, aprender durante a vida. Como, por exemplo, como beijar bem, como degustar um vinho, como abrir um vinho, como ser um bom anfitrião, como ser um bom convidado. Então, assim, eu achei a premissa dele absurda. E quando eu li, cara, é só coisa útil. Então, assim, é muito um livro que eu já falei pros meus amigos, se vocês fizerem aniversário e eu tiver que dar presente, vai ser esse livro. Então, assim, fica aqui a minha recomendação pra vocês também darem uma olhada, uma lida, uma folhada que seja, já vai ser bem legal. O segundo livro que eu li esse ano foi A Quadra Raio de Sol, da Nora Sakavi. Pra quem acompanhou os meus surtos de leitura no ano passado, sabe que eu simplesmente, assim, fiquei doida de apaixonada pela série da Toca das Raposas. Então, assim, tudo pelo jogo, o contexto dele é a gente sair da trama principal. Então, a gente tem os 3 primeiros livros, que é focado de fato nas raposas, e aí esse quarto livro, ele é focado no Jin, que é um personagem secundário, que ele é um corvo. E assim, eu gosto muito da maneira como a Nora Sakavic, ela consegue desenvolver os personagens e principalmente a parte emocional deles. Admito que eu gosto muito desses arcos de personagem, é uma coisa que me prende muito, eu gosto muito dessa complexidade, só que ao mesmo tempo é uma complexidade que ela é fluida, que ela é fácil de entender, que ela é tranquila de ler, não é aquela coisa que você tem que ficar indo, voltando, porque você não tá entendendo a história. Então é muito simples, ao mesmo tempo que é extremamente complicada e intrincada. Então é muito legal, fica a minha recomendação. Eu dei 5 estrelas pra ele. Cara, eu comecei o ano com o pé direito, entendeu? Então foram 2 livros 5 estrelas, já ó,
na primeira tacada. E assim, como nada que é bom dura absurdamente, tivemos aí o nosso primeiro livro 2 estrelas, que foi A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Essa é uma opinião um tanto quanto polêmica, inclusive os 2 primeiros livros, e esse eu comecei no desafio de 24 horas, lendo durante 24 horas, vou deixar o card aqui pra vocês, um vídeo que ficou muito bom. E nos comentários teve gente dizendo, continua Paciente Silenciosa, tu vai gostar do plot, nananana. Spoiler, não gostei. Também não é que eu não gostei, mas deixa eu dar um contexto aqui pra vocês. A nossa personagem principal, ela é a Alicia. Ela é uma mulher que teoricamente tem a vida perfeita, ela era artista, ela tinha um marido que era obcecado por ela, que amava ela acima de tudo, que ela morava numa casa boa, tinha grana, viajava, nananana, até que certo dia ela pega, dá 5 tiros, pá, no marido dela, e mano, nunca mais fala, e vai pra uma ala psiquiátrica, e aí a gente tem o Theo, que é o personagem que narra de fato todo esse livro, a grande maioria dele, a gente até tem alguns pontos de vista da própria Alice, mas a grande maioria é o Theo. E assim, não quero dar spoiler nesse vídeo, mas sinceramente o plot me incomodou absurdamente. Porque, beleza, ok, inesperado, mas ele era tão inesperado que a mesma coisa, eu tá aqui no meu apartamento, no apartamento da minha avó, no caso, e chegar um trem pela janela e me atropelar. É uma coisa que é tão absurdamente improvável que, assim, beleza, a vida é feita de coincidências, mas não nesse nível, entendeu? Eu terminei o livro com um gosto amargo na boca, não gostei, não foi meu estilo, assim. Então, os 2 livros que eu li do Alex Michaelides, que no caso é A Paciente Silenciosa e As Musas, eu acabei não curtindo nenhum dos 2, então definitivamente não fica a minha recomendação. Agora, na mesma pegada, não necessariamente de contexto, mas na mesma pegada de eu tinha uma expectativa e no fim não rolou, foi Jogador Número 2 do Ernest Cline. Eu sou uma pessoa que eu defendo absurdamente o Jogador Número 1, só que assim, existe uma grande diferença entre ler esse livro com a cabeça da Jéssica de 16 anos, que foi quando eu li Jogador Número 1. Então era absurdamente incrível, acho que 15, 16, foi mais ou menos por ali que eu li esse primeiro livro. E Jogador Número 2 eu li com a cabeça da Jéssica de 22 anos. Então, temos aí o quê? 6, 7 anos de diferença, em que eu li muitos livros, tive outros referenciais maravilhosos, inclusive, e aí você vai ler a continuação e você fica, cara, realmente é muito infanto-juvenil. O livro, ele é bom, ele não é ruim, de maneira nenhuma, inclusive, pra quem quer ler a série ou quer dar pra alguém pra incentivar essa pessoa a ler, são livros que são compridos, tem suas 600 páginas, todos os 2, mas assim, é uma história que prende e é de fato muito boa. Só que é infanto-juvenil. Você cresce um pouco, você vê que o linguajar, o tom de voz, a maneira como as coisas se desenrolam são feitas para pessoas mais novas entenderem, não questionarem muita coisa, não sei se estou me fazendo entender, mas é uma linguagem diferente, uma linguagem de adolescente. Então, assim, eu dei 3 estrelas por conta dessa questão de referencial, de idade e outras experiências que eu tive com livros. Não porque o livro é ruim, mas sim porque não era o meu momento de ler o livro. E, né, a partir daqui também não vai mais ser. Mas ainda assim, gosto muito do autor e quero dar uma olhada se ele lançou outros livros do mesmo estilo. Dele também já li Armada, que é do mesmo universo. Então seria mais uma terceira continuação, talvez. Eu tenha lido na ordem errada. Mas, enfim, acontece também. Logo em seguida que eu li esse livro, eu entrei pra academia. E aí eu tive a brilhante ideia de começar a ler fazendo meu cardio, porque eu não tenho paciência pro cardio. Inclusive, desde que eu parei de ler, eu comecei a matar o cardio, né? Complicado. Mas eu li esse livro praticamente inteiro em cima de uma bike, que é O Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Eu dei pra ele 4 estrelas e o contexto, basicamente, a gente tem um menino, o Laszlo, que ele é órfão. Então, na história, ele cresce num monastério e os monges não acreditam muito em contar histórias, em passar coisas pra frente, tipo entretenimento, lazer de fato. Eles tinham as tarefas, a vida simples e tal. E o Laszlo era visto como um grande sonhador.
entendeu? Então, quando ele vai crescendo, ele arranja um trabalho como assistente de biblioteca. E aí é onde ele começa a ter, assim, além das vontades dele de conhecer histórias, de contar, de conhecer mais de fato, ele chega num momento em que realmente ele tem acesso a livros, a histórias diferentes e tudo mais. Claro que ele tem que ler muita coisa técnica, então ele é um personagem extremamente inteligente, mas ainda assim ele tem seu quê cultural, digamos assim. Então, assim, é um livro muito gostoso. Eu gostei demais de ler. Eu dei uma patinada até mais ou menos ali 30, 40%, que é onde a história de fato começa a embalar. Então, o início ele é um pouco devagar, você fica assim, tipo, tá, já entendi que você gosta de histórias, que você se sente preso, que você quer sair, que você quer ir atrás da cidade perdida de Lamento e, sabe? E aí a história se desenrola ele de fato indo pra essa cidade perdida. Com magia, tem um monte de relação que é muito legal. Mas assim, até 30, 40 eu dei uma travada, depois ele realmente fluiu. Por isso que eu dei só 4 estrelas pra ele e não 5. Inclusive, tô ansiosa pra ler o segundo livro dessa série, que é A Musa dos Pesadelos. É uma duologia, se eu não me engano, não vai ter mais livros, mas trago aqui pra vocês num review também. E o próximo livro que eu li, que eu amei, é de um autor que nunca me decepciona. Então eu li A Guerra do Velho, do John Scalzi. Juro, ficção científica é uma coisa que tem em meu coração, junto com suspense, romance e tal. Apesar de que ultimamente eu tenho preferido muito ler livros em que o romance ele é completamente secundário. Então assim, não sei, eu ando bem nessa vibe. E Guerra do Velho mistura suspense com um pouco de drama político, mais uma questão de um romance secundário e ficção científica. Então assim, ó, cara, que isso, era tudo que eu queria, era tudo que eu queria. O meu pai, ele também é apaixonado por ficção científica, então assim, vou explicar pra vocês o contexto exatamente como eu expliquei pra ele. Pai, imagina que as pessoas começaram a colonizar o universo. Só que a Terra não tem ideia de como isso acontece, só sabe que isso é feito. E aí é criado um exército especial, onde pessoas daqui da Terra são recrutadas com 65 a 75 anos, e aí elas vão lutar no espaço. Só que assim, 65, 75 anos as pessoas não têm corpo para de fato lutar numa guerra. Então, o contexto do livro começa com como eles vão fazer essas modificações no corpo humano para que as pessoas consigam lutar e colonizar lá fora. Então, assim, meu pai adorou esse leve resumo. Espero que vocês tenham gostado e se instigado para ler também. Porque eu dei 5 estrelas para esse livro. Eu juro, ou eu vou muito bem esse ano na leitura, ou eu vou muito mal. Tá difícil. Mas assim, John Scalzi nunca decepciona, tá? E aí, logo em seguida, eu li o segundo livro, que é As Brigadas Fantasma, que é basicamente continuação desse primeiro livro. Eu vi muitos comentários na internet falando que essa série da Guerra do Velho você pode ler em qualquer ordem os livros. Eu definitivamente não concordo, porque tem de fato uma linha de raciocínio clara entre um e outro, que é sequencial, mas quem sou eu pra falar alguma coisa, né? O contexto desse segundo livro, ele é um pouco diferente, porque como tem no primeiro as pessoas se alistando, já velhas, vocês entendem que se com 65 eles são recrutados e com 75 é que eles de fato vão pro espaço, nesse intervalo de uma década aí as pessoas acabam morrendo um tanto quanto de velhice, de doença, enfim. Só que essas pessoas já doaram e assinaram termos dizendo que o DNA deles e os exames e tudo de informação que eles coletaram é das forças especiais espaciais, eu acho. É a FDC, se eu não me engano. Então, assim, as Brigadas Fantasma, eu acho que já ficou aí um pouquinho subentendido, mas vou deixar bem claro. O DNA das pessoas que morreram são usadas ainda assim para fazerem soldados. Porque daí, se conseguem lutar no espaço, gente, é óbvio que eles conseguem fazer clone. Ai, é muito bom. Isso aqui é, assim, ó, até é seu 0,5% de spoiler, mas não é a coisa mais, ai meu Deus, alarmante do mundo, tá? Fiquem tranquilos que isso não estraga a história de maneira nenhuma, mas é muito legal tu ver pessoas de 90, 100, 110 anos, que são de fato os soldados que vêm da Terra e tal, lutando do lado de pessoas com 1, 2 anos. Porque, tipo, essa galera que eles pegam DNA, fazem clone e tal, não nasce como criança, né, gente? Ele nasce pronto pra lutar. Então, é
John Scalzi simplesmente fez isso de uma maneira muito tipo, cara, pô, isso é óbvio. Então, assim, maravilhoso, muito bom. Inclusive, esse é outro que eu dei 5 estrelas, mas tanto esse quanto A Guerra do Velho eu favoritei, e inclusive tô lendo o terceiro livro agora, que até o momento, assim, eu já tô com quase 50% dele. Também vai ser um 5 estrelas favoritado, que é... Ai, não adianta, eu sou apaixonada por um homem e ele é o John Scalzi. Só leiam. Eu tô lendo agora A Última Colônia, mas ele não entra nesse vídeo porque eu não terminei. E como eu disse, eu ando meio pau a pau aqui de desenvolvimento pessoal, técnico, enfim, com livros de história. O próximo livro que eu li foi Palavras Mágicas, do Jonah Berger. Eu nunca sei pronunciar exatamente o nome desses autores diferentes, mas é isso. Para um contexto geral, ele é um livro que ele é muito útil, principalmente para quem trabalha com comunicação. Então, assim, não sei se foi a melhor maneira de falar isso, mas digo pessoas que trabalham escrevendo e pessoas que têm que se comunicar várias vezes com várias pessoas, líderes, enfim. Esse é um livro que ele é de fato muito bom, ele deveria ser assim extremamente necessário, passado nas faculdades, passado em colégio, sei lá. Ele é fácil de entender, ele é muito objetivo e ele traz exemplos práticos do dia a dia. Então, assim, só leiam. Eu dei pra ele 4 estrelas, porque ainda assim, não é uma leitura que me prende, mas eu achei absurdamente útil. E agora, o último livro que eu li, ele foi mais técnico de marketing, é A Marca Além do Propósito, do Renato Figueiredo. Assim, a gente que trabalha com marketing entende que marca é uma coisa que ou ela pode valer muito ou ela pode não valer nada. Então, assim, é muito complicado você colocar um awareness, um branding awareness, que nem a gente chama, que é um valor de marca de fato. Essa marca vale tantos milhões, tantos bilhões, como a gente vê várias reportagens de Amazon e tal. Mas é um cálculo que ele é difícil de ser feito. Então, o que eu tenho pra dizer é que esse livro, o contexto dele é mostrar como as marcas são construídas quando a gente sai do aspecto só de propósito. Então, a gente tem uma marca de garrafinha de água, sei lá, meu propósito é promover que as pessoas se hidratem mais. Tá, mas o que a sua marca tem de diferencial? Quais são os pilares da sua marca? E esse livro, ele traz que os pilares são reputacionais, de estilo ou de ideia. Então, assim, é um conceito interessante para quem trabalha com isso, para quem gosta de entender mais de como as pessoas lidam com marcas também, como as marcas de fato podem usar essa estratégia para se construírem. Fica a minha recomendação para vocês. Eu dei 3 estrelas, porque apesar dele ter uma ideia muito boa e tudo mais, e uma execução também bem feita, bem organizada, é um livro que ele é um pouquinho mais travado de fluir. Ele, apesar de ser bom, teve vários momentos em que eu tive que parar de ler, pensar, repetir o parágrafo, porque eu simplesmente viajava no mundo da lua. Então, assim, é um livro que às vezes ele te deixa viajar demais na maionese. Então, ele te dá abertura para isso. Foi a impressão que eu tive. Mas, enfim, esses foram meus 9 lidos de 2025 até agora. Espero que vocês tenham gostado. Comentem com recomendações se vocês já leram algum deles. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Se alguém tem alguma opinião parecida com a minha de A Paciente Silenciosa. Porque, cara, eu não posso ter sido a única que achou esse plot extremamente viajado. Então, assim, comentem aqui. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, até mais.